Olá, internautas! Você também ouvinte, ligado sempre aqui na Rádio Módulo FM, em especial aqui em mais uma edição do Módulo Saúde desta quinta-feira. Estou recebendo aqui mais uma vez, para bater um papo conosco, o cardiologista Dr. Júlio César Borges. Doutor, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM mais uma vez. Que prazer em recebê-lo aqui nessa minha volta das férias. Boa tarde. Ô, Jani, obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer estar aqui na Módulo, trazer um pouquinho de informações para os ouvintes da Módulo de Patrocínio em toda a região, trazer um pouquinho de conhecimento da área cardiológica, um pouco de informação para a nossa população, para os nossos pacientes. É sempre bom estar aqui. Sempre que é um convite muito agradável. Tá? Obrigado pelo convite. Começa destacando com um tema que eu tenho lido bastante, o falecimento do filho do Abílio Diniz, que é o João Paulo Diniz. Muitos dizem que é morte súbita. De que forma que o senhor tem acompanhado isso aí? Até porque fica uma questão, ele é praticante de esportes, um triatleta. Ô, Jano, muito boa pergunta. Esse é um tema que está em alta na mídia esses dias. Um paciente jovem, 58 anos, triatleta, praticador de atividade física, um amante da atividade física. Tá engraçado que os pacientes agora não querem fazer atividade física com medo. Tá que ficou com não, medo. Doutor, não vou fazer atividade física não, que tá matando gente. Não é bem assim, não. Realmente uma morte precoce. Há muito o que falar ainda dessa morte, desse falecimento. Um paciente triatleta, pelo que eu li, pelo que eu vi, não tinha comorbidades. A causa de infarto foi a principal causa levantada, sim. Mas é o seguinte, é importante falar que ele é um paciente, uma pessoa que tinha uma cardiopatia congênita. Ele já nasceu com uma doença congênita. Tá? O que é, doutor? A cardiopatia congênita é uma doença que é desenvolvimento genético, herança genética, tá? Que provoca uma hipertrofia do músculo cardíaco. Ele fica mais volumoso, vamos dizer assim, na linguagem popular. O coração fica grande, mas por aumento do músculo cardíaco. E só para você ter uma ideia, em pacientes jovens, isso está na literatura, em pacientes jovens, em óbito, causas de óbito abaixo de 35 anos é a principal causa de óbito em atleta. Tá? Então, aquele atleta que faz atividade física, que não tem um acompanhamento cardiológico rigoroso, tem que ser aventada essa hipótese diagnóstica. É uma cardiopatia, uma miocardiopatia, que inclusive tem contraindicação à atividade física, dependendo do grau que ela acometer. Existem vários tipos de tratamento. Algumas pessoas podem ter regressão dessa doença. Parece, pelo que eu li, ele teve essa regressão da doença espontaneamente, o acompanhamento com tratamento. E existem outros tipos de tratamento dependendo do grau de evolução dessa doença. Às vezes precisa de usar um marcapasso para proteger o risco de arritmia maligna, que o paciente vai a óbito por arritmia maligna. Aí, quando tem essa indicação, coloca um dispositivo intracardíaco que, caso ele desenvolva essa arritmia, o aparelhinho, o marcapasso entra e reverte essa arritmia, tá? Temos pacientes com esse dispositivo. Outros tipos de procedimento, às vezes fazemos até a ablação septal por hemodinâmica, que nós vamos lá na arterinha que nutre essa região da miocardiopatia hipertrófica, geralmente septal, e fecha essa artéria, causando uma atrofia desse músculo. Às vezes, em casos extremos, a pessoa tem que fazer uma cirurgia aberta e lá retirar essa parte do músculo cardíaco, para a pessoa voltar a ter uma vida normal. Tá? Pelo que eu li a respeito na mídia esses dias, parece que ele teve uma regressão da doença. Então, ele praticava atividade física. No começo, ele teve contraindicação à atividade, mas depois, com acompanhamento, foi liberando gradualmente, entendeu? Eu não sei se foi feito necrópsia nele, que realmente o que vai falar qual foi a causa morte é a necrópsia. Se foi infarto, se foi infarto, se foi uma ataque arritmia por miocardiopatia hipertrófica, ou pode ter sido outra coisa.
um AVC extenso, é complicado. Uma embolia pulmonar, que são causas de morte súbita, tá? Que são causas de morte cardiovasculares, entendeu? Mas assim, a gente está na expectativa, eu creio que nos próximos dias a gente já deve ter sabendo definitivamente a causa-morte. Até porque, como eu te falei, um paciente jovem, praticava atividade física, aconteceu após ele fazer uma Atividade física? Uma atividade física, ele fez uma prova de triatlon, se eu não me engano, entendeu? Mas o que eu quero deixar para os ouvintes, para os nossos pacientes, para os ouvintes da Módulo Patrocínio Região é o seguinte: atividade física é segura. É importante fazer atividade. Mesmo intenso, doutor? Hã? Mesmo atividade física intensa? Mesmo atividade física intensa com acompanhamento cardiológico. É importante que aquele paciente que vai começar uma atividade física, que saiba que se tem alguma problema cardíaco, fazer um acompanhamento cardiológico, fazer uma avaliação cardiológica minuciosa. Para quem vai iniciar, né? Uma atividade física, está parado muito tempo. Está parado muito tempo, tem fatores de risco. É importante fazer esse acompanhamento cardiológico. Porque a atividade física, Jane, ela reduz níveis pressóricos, aumenta o bem-estar da pessoa, diminui risco cardiovascular, diminui peso, entendeu? E tudo isso esses vários fatores melhora o paciente, entendeu? Você consegue, às vezes, com atividade física, diminuir medicação para hipertensão, para diabetes, entendeu? É importante fazer atividade física, mas tem que ser feita uma atividade física com acompanhamento, com uma avaliação cardiológica prévia, entendeu? Por exemplo, quando o paciente infarta, chega no infarto, que a gente trata, faz o cateterismo, coloca o stent de imediato. No outro dia, no mesmo dia à tarde, já está fazendo fisioterapia. A gente começa uma reabilitação cardiovascular para esse paciente, entendeu? No segundo dia, entra para a fase 2 da fisioterapia intra-hospitalar. Depois, recebe alta. Os pacientes, nós já vamos começar uma reabilitação cardíaca, fazer uma atividade física supervisionada, na clínica especializada, acompanhada, monitorizada, para depois ir liberando aos poucos e aí sim ir para a rua, ir para uma academia, fazer uma atividade física diariamente, entendeu? Isso é muito importante. Outro fator importante é não deixar de acompanhar com o seu médico. Exatamente. O tema também, doutor Júlio, aproveitando essa sua participação, no inverno, o risco de infarto pode ser até 30% maior? É verdade. E por quê? É verdade. Isso aí é impressionante. É impressionante que a partir de maio, começa maio, junho, julho, agosto, a gente aumenta o índice de internação de pacientes com infarto, tá? Eu faço plantão no HC, em Uberlândia, na Universidade Federal. Só para você ter uma ideia, nessa última quarta-feira, paciente de 42 anos, terceiro infarto dela, entendeu? Tratou, tá ótimo, graças a Deus, mas assim, ela tem fatores de risco e tal, genética, tabagista, os fatores de risco que aumentam o risco cardiovascular. E nessa época, o frio aumenta em cerca de 30% o risco de infarto. Por que acontece isso? O que o frio pode causar no coração? No coração ele não vai causar muita coisa, mas é importante, é o seguinte, que com o frio ocorre uma vasoconstrição periférica, entendeu? E isso aumenta o trabalho cardíaco, tá? Esse aumento do trabalho cardíaco, se o paciente tiver alguma predisposição, vai lá, se tiver uma genética, se for tabagista, tiver acima do peso, hipertenso, colesterol alto, diabético, ele aumenta o trabalho cardíaco. Aí o que acontece? A plaquinha que está ali já iniciada, instabiliza, rompe, causa um infarto. Entendeu? Então, existe sim, não é mito, é verdade que o infarto na época do frio aumenta em cerca de 30%, tá? Mas então, doutor, então tá fácil, não vou fazer atividade física no frio, vou ficar mais quietinho, não. Pelo contrário, é importante fazer atividade física. É importante fazer uma atividade física orientada, acompanhada. Não, vou sair de manhã cedinho, fazer uma atividade física. Coloca uma blusa, sai aquecido, já não saia sentindo frio. Coloca uma blusa, sai aquecido. À medida que você começar a fazer sua atividade física, sua caminhada... Esquentar, né, doutor? Você começou a esquentar, começou a transpirar, eu tô sentindo calor, tira a blusa. Aí... mantém aquela atividade. A atividade física, igual eu sempre falo, oriento para os nossos pacientes,
é extremamente importante. Diminui o risco cardiovascular, diminui os níveis pressóricos, diminui o grau de obesidade, melhora o bem-estar, melhora o hormônio, diminui diabetes, tudo. É extremamente importante. Associado à medicação, lógico, caso necessário, fazer esse acompanhamento, sim. Falando nessa questão aí, doutor Júlio, de ter um acompanhamento médico, né? Esse exame periódico, de que forma que tem que ser feito esse exame? É importante, boa pergunta, Johnny. É o seguinte. É de 6 em 6, de ano em ano? Não, depende. O que eu falo, às vezes eu tenho paciente que gosta de 6 em 6 meses. Eu converso, eu explico direitinho. O que nós temos que ver se ele tem algum fator de risco. Tá? Descobriu que tem algum, às vezes nem sabia, fez uma consulta de rotina, descobriu que tem algum problema cardiovascular. Opa, dependendo do problema, a gente vai acompanhar a cada 6 meses, dependendo do problema, a gente vai acompanhar a cada 1 ano, dependendo do problema, a gente vai acompanhar a cada 2 anos. Entendeu? Tem paciente que acompanha a cada 3 meses. Então é muito relativo isso. O importante após os 30 anos, começar a fazer um acompanhamento cardiológico, dependendo, o seu cardiologista vai orientar, não daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, não, dependendo do paciente, tem que acompanhar, se tem uma história genética, nasceu com uma cardiopatia congênita, ele vai começar a acompanhar desde o primeiro dia de vida. Importante sempre que o neném nascer, a mamãe mais o papai conversar com o seu pediatra. Doutor, existe alguma possibilidade de ter algum problema cardíaco? Geralmente, quando faz o pré-natal, algumas cardiopatias já é diagnosticada durante o pré-natal, por isso a importância de fazer o pré-natal, entendeu? O neném nasceu com um problema no coração, dependendo da cardiopatia, não vai trazer problema nenhum na vida. Tem cardiopatia que 30% da população adulta pode ter. Não vai atrapalhar em nada o risco de morte, é fazer acompanhamento. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, doutor. O que antecede o infarto? Sim, que o paciente tem como ele detectar que ele está se infartando. Ótima pergunta, isso aí é uma excelente pergunta, que é a nossa rotina no consultório no dia a dia, tá? Geralmente existe primeira coisa, você tem fator de risco. Então, se você tem fator de risco, é hipertenso, é tabagista, é obeso, é sedentário, colesterol alto, às vezes ele vai sentir apenas uma falta de ar. Entendeu? Geralmente, pacientes idosos, diabéticos, mulheres, não necessariamente vai ter dor. Entendeu? Mas geralmente, vamos lá, o que antecede? O paciente começa a ter uma dor no peito, ela pode ser na região do mamilo, na região do externo, na região do estômago. Geralmente é em queimação, começa a apertar. Impressionante o pessoal falar assim, doutor, tem um peso no meu peito, tem um peso, tem uma pata de elefante, ou seja, está apertando. O paciente, se você começa a conversar com ele, ele mesmo fala assim, tem uma pata, tem uma coisa que está apertando meu coração. Então, geralmente é essa dor, que ela pode ficar localizada, ou pode ir para a mandíbula, pode ir para o pescoço, pode ir para o ombro esquerdo, para o braço esquerdo, para o dorso, tá? Geralmente é a dor, ou simplesmente uma falta de ar. Lógico, é exceção. Tem aqueles pacientes que não vão sentir absolutamente nada, simplesmente vai ter uma morte súbita. Isso é minoria, mas nós temos que ir pela maioria, tá? Igual toda regra tem exceção, tá? O que eu sempre falo. Ô Jânio, vou te fazer só um entre aspas aqui. Impressionante, isso inclusive está na literatura. 80% das pessoas que infartam acham que eles estão tendo problema de estômago e geralmente fizeram uso de bicarbonato de sódio pensando que é problema estomacal. É alto. Aí o que acontece? O pessoal começa a demorar a procurar o atendimento médico. E essa demora em procurar o atendimento médico geralmente leva às complicações do infarto. Quanto maior o tempo para procurar, maior é o risco de você ter morte, de você ter uma sequela, de você ficar incapacitado, de você ter uma limitação no seu dia a dia. Se você tem algum fator de risco, nós ouvintes, tem algum fator de risco, começou a ter uma dor no peito, começou aquele incômodo, não é uma rotina você ter essa dor. Ligue para o seu médico, ligue para o seu cardiologista, vamos nos hospitais, nós temos aqui o pronto-socorro municipal, Santa Casa de Patrocínio, Hospital Medicentro, somos bem estruturados em área hospitalar, entendeu? Consultas,
colega, o médico irá fazer um eletro, irá te examinar, e ele vai falar assim, ó, realmente é um infarto, realmente não é um infarto. Por quê? Senão você fica naquela expectativa. Estou sentindo uma dor no peito, é uma dor diferente, é na região do peito, vai para as costas. Não fique em casa. Vamos procurar um hospital, vamos ligar para o seu médico. Geralmente, hoje, com a questão de WhatsApp, é fácil a comunicação entre o paciente e o médico assistente, entendeu? Manda uma mensagem para o doutor, estou sentindo isso, o que o senhor me sugere, entendeu? Mas é importante fazer essa avaliação e não ficar em casa passando mal. Muito bem, doutor. Já quero aqui agradecer sua participação, sua presença mais uma vez conosco aqui, nesta edição aqui do Módulo Saúde. Muito obrigado. Ô, Janine, muito obrigado, Módulo, por essa oportunidade. Obrigado pelo convite, tá? Estamos sempre à disposição para trazer informações aos nossos ouvintes, aos nossos pacientes, a importância do cuidado, a importância do acompanhamento, tá? E, na dúvida, procure o seu médico, procure o seu cardiologista, procure o atendimento médico e faça atividade física, viu? Muito bem, nesta quinta-feira recebi aqui o cardiologista Dr. Júlio César Borges. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais.